Está começando o Campeonato Brasileiro, tá? De 2026. E, cara, Brasileirão tem sido um campeonato que eu sempre falei aqui, tá? Que eu não gostava antigamente de apostar, porque não tinha muitos padrões, oscilava demais os times, né? Tudo mudava muito rápido, o time vinha numa sequência de 3 jogos bem, 3, 4 jogos bem, do nada começava, tudo mudava e começava a cair pra caramba. Então não tinha muito padrão pra gente poder apostar no mercado aqui no Brasil, né? A não ser o mercado de escanteios, que sempre foi um mercado muito positivo, muito bom para se apostar no Brasil, porque no final do jogo os times se desesperavam, os times que estavam perdendo, principalmente os favoritos, e eram muitos cruzamentos na área, né? E esses cruzamentos os zagueiros brasileiros apostavam de qualquer jeito e isso gera muitos escanteios. Até hoje é um mercado muito bom, um mercado de cantos para se atuar aqui. Só que com o passar do tempo, o futebol brasileiro vem mudando bastante. A gente tem os times mais ricos, né, contratando mais, melhorando a qualidade, e se tornou um dos campeonatos no qual eu sou mais lucrativo. Eu fiz um balanço da minha planilha dos últimos 6 meses, né, a reta final ali do segundo semestre do ano de 2025. E, cara, os campeonatos que eu mais fui lucrativo foi a Champions League e o Brasileirão. Olha que legal, né, velho? Foram os dois campeonatos que eu mais lucrei. E eu passei a gostar muito do Brasileirão, de apostar no Brasileirão, porque a gente começou a ter padrões bem definidos, os times parou de oscilar tanto como era antes. Agora, um ponto que a gente tem que levar em consideração do Campeonato Brasileiro é a atenção que a gente precisa ter, as mudanças que acontecem. Alguns times ainda continuam oscilando muito e a gente tem que estar atento a essas oscilações. A gente tem que estar atento a jogadores, às escalações, a jogadores quando se machuca. Muitas vezes um jogador é peça fundamental de um time. Quando ele se machuca, esse time cai completamente, muda completamente. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, ao calendário também, que pesa bastante. Mas o Brasileirão passou a ser um dos campeonatos mais lucrativos meus, né? E, cara, vou analisar aqui, vamos começar. Tem muitas oportunidades nesse Brasileirão, 8 jogos nessa quarta-feira e bons jogos para a gente poder analisar. Vamos lá. Aqui eu vou tomar como base muito, obviamente, o elenco, né, o time de cada time aqui e baseado um pouco no que eu vi dos estaduais, né? Mas nos estaduais a gente não pode levar tanto em consideração porque os times entravam muitas vezes com time misto, é uma pré-temporada, então agora que a parada vai ficar séria, tá? Agora que a parada vai ficar séria. Em relação aqui a Palmeiras e Atlético, o Palmeiras teve um jogo no sábado contra o São Paulo, onde foi muito bem, jogou muito bem contra o São Paulo, apesar ainda dos desfalques que o Palmeiras tem. Desfalques como o Andreas Pereira, desfalque como o Vitor Roque, a gente não sabe se vai jogar ou se não vai jogar esse jogo, mas ainda não tem essa confirmação, mas eu acredito que vai jogar. Então, o Lucas Evangelista ainda não jogou, né? E eu quero ver muito como é que vai ser esse meio-campo do Palmeiras, se ele jogar se o Abel jogar com os três, né? O Marlon Freitas, o Lucas Evangelista e o Andreas Pereira. Eu quero ver como é que vai ser o funcionamento desse time, que eu acredito que pode ser um meio-campo muito bom, tá? E o Atlético Mineiro jogou no domingo à noite, tá? Contra o Cruzeiro, e foi um jogo que exigiu muito fisicamente do Atlético Mineiro, beleza? O Atlético Mineiro fez o primeiro tempo de igual para igual, mas o segundo tempo foi melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito abaixo nesse jogo, na minha opinião, tá? Para esse jogo aqui, a gente sabe que o Palmeiras vai com força máxima do que tiver disponível, né? Porque a prioridade do Palmeiras sempre é o Brasileirão. E é um time que defensivamente é muito forte. Ah, mas teve a goleada sofrida contra o Novo Horizontino. Cara, beleza, foi um jogo muito mal, mas isso é mais uma exceção do que algo que a gente vai ver normalmente o Palmeiras sofrendo, né? 4 gols em um jogo. Isso é algo muito raro de acontecer. É tanto que a gente pega esse início do Palmeiras no próprio Paulistão, foi um Palmeiras que vinha vencendo seus jogos por 1-0 e a única derrota foi esse 4-0, né? Então foi um time que sofre poucos gols, tá? E o Atlético Mineiro fez um grande jogo agora contra o Cruzeiro, mas antes disso, no próprio Mineirão, não estava bem, né? Inclusive, se o Cruzeiro vencesse do Atlético, provavelmente o Atlético ficaria fora de zona de classificação do Mineirão, tá? Então, o que é que eu vejo de cenário para esse jogo, cara? Eu vejo um jogo equilibrado, eu vejo um jogo duro, eu vejo um jogo difícil, mas pelo fato do Palmeiras se defender muito bem, tá acostumado a gramado sintético,
Eu gosto do handicap asiático, a gente vai trabalhar muito no pré-jogo nesse início de Brasileirão com handicap asiático. Eu gosto do handicap asiático Palmeiras mais um, onde se o Palmeiras perder o jogo por um gol, é reembolso. Se o Palmeiras perder por 2 gols, é red. Se o Palmeiras empatar ou vencer, é green. Eu gosto desse handicap mais um para utilizar em uma dupla, justamente por conta da fortaleza defensiva que é o Palmeiras e da competitividade que tem o Palmeiras, tá? E o Atlético, por mais que é um time bom, tá? O Palmeiras é um time muito forte fisicamente. E fisicamente o Atlético Mineiro ainda eu vejo como um time frágil, principalmente no setor ofensivo, porque tem jogadores com a idade um pouco mais avançada, vem de um jogo muito desgastante contra o Cruzeiro, e aí já vem logo um jogo contra o Palmeiras em seguida. Eu não sei se o Hulk, o Bernard, o Dudu vai estar muito bem com a intensidade tão alta aqui para esse confronto, com pouco tempo de recuperação e no início de temporada. Por isso que o handicap mais um Palmeiras para utilizar em uma dupla eu considero como uma boa. O Internacional vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Internacional que venceu o Grêmio no Grenal, que teve domingo também, por 4-2. E já se mostrou um pouco do que a gente vai ver desse Internacional. Um time bem ofensivo. E o Atlético Paranaense é um time que joga também de maneira bem ofensiva, com transição muito rápida. Apesar de no seu clássico no Paraná, né, ter perdido para o Curitiba, diferente do Atlético, é um time muito defensivo, que concentra sua fortaleza, sua maior força é a defesa e não o ataque, diferente do Atlético Paranaense, que é um time bem ofensivo. E para esse jogo aqui contra o Internacional, eu vejo um jogo aberto, porque o Atlético gosta de jogar com essa transição rápida. Eu vejo jogo aberto, eu vejo um jogo favorável demais para gols. Então, o mais de 1,5 para sair pelo menos 2 gols, eu vejo como uma boa opção. E aí dá para trabalhar o mercado de escanteios. O Internacional para fazer 2, 3 cantos é uma boa e sobe essa odds. O Atlético também para fazer 1, 2 cantos também é uma boa. Mas eu gosto muito do mercado de gols aqui. No Internacional tem uma média nesse início de temporada de 2 gols marcados e de 1,7 gols sofridos. O Atlético Paranaense tem uma média também de 1 gol marcado, 0,70 gols sofridos, tá? Eu gosto muito do mercado de gols porque, pelo tudo que eu vi, principalmente do Internacional nesse início de temporada, um time bem ofensivo com o Pesolano. O Curitiba vai enfrentar o Bragantino e, como eu falei para vocês, o Curitiba, diferente do Atlético Paranaense, ele subiu assim, né? O grande ponto do Curitiba foi sua defesa e esse início de temporada já está mostrando também que a defesa é uma defesa muito sólida, tá? É um time muito competitivo, é um time que não é de fazer tantos gols. E o Bragantino também nesse início de temporada teve uma grande perda agora, que foi o John, mas mesmo assim tem sido um time que se defende muito bem. Não é à toa que no início desse Paulistão tá jogando muito bem, tá? Deixa eu só carregar aqui. Voltando. Aqui, voltou. Carregando de novo. Aqui, quarta-feira, ó. Pegar os últimos jogos aqui do Bragantino, para vocês verem. A internet hoje aqui tá péssima, meu irmão. Não sei o que é que tá acontecendo. Voltou. Mas o Bragantino é um time que está se defendendo muito bem nesse início de Paulistão. Não é à toa, contra o Santos, um 0-0. Contra o Mirassol, 0-0. Contra o Botafogo de São Paulo, 5-0, eles venceram. Contra o Corinthians, venceu por 3-0. Contra o Noroeste, 1-0. Ou seja, cara, olha isso. Em todos os jogos do Bragantino, no Paulistão, e olha que enfrentou Santos de Série A, Mirassol de Série A, Corinthians de Série A, 3 times da Série A, tá? Eles já enfrentaram. Eles não tomaram nenhum gol nesse Paulistão. Esse é um ponto que para mim é muito relevante. E perdeu o John e isso cai muito ofensivamente. Não é à toa que não marcou gol contra o Mirassol, não marcou gol contra o Santos. E todos esses jogos, o último jogo do John foi contra o Corinthians, onde ele marcou 2 gols, tá? Depois disso ele teve 5 gols aqui contra o Botafogo de São Paulo, mas não marcou gol contra Mirassol e Santos. Então o Bragantino cai muito agora ofensivamente, mas defensivamente começou muito bem. Por isso que o handicap mais um aqui também é uma boa. Se perder por 1 gol, reembolso. Se perder por 2 gols, é red, empate ou vitória do Bragantino, é green, tá?
O jogo do Vitória, o Vitória vai enfrentar o clube do Remo, e esse é um jogo para mim difícil de apostar, tá? São times que eu não assisti tanto, né? Eu só acompanhei o Bavi, e no Bavi o Vitória foi bem ruim, bem mal mesmo. Eu não assisti nenhum jogo do Remo, e eu quero ver como é que vai ter esse Remo. E por isso eu não fiz nenhuma aposta nesse confronto, porque eu não tenho tanto conhecimento, eu não consegui assistir os estaduais, os jogos do Remo, e o do Vitória só assisti um jogo. Então seria de uma... Só voltar aqui, o foco voltou. Seria de uma... Cara, irresponsabilidade minha chegar para vocês, indicar algo aqui, ou fazer algo aqui, apostar algo, se eu não tenho tanto conhecimento desses times, porque eu acompanhei pouco dos estaduais, tá? Então vou acompanhar a partir de agora. Fluminense e Grêmio, eu acompanhei os dois times muito bem. São dois times que eu acredito que vai fazer um bom campeonato brasileiro, tá? O Grêmio, com a chegada do Luiz Castro e as contratações que fez, eu acredito que pode surpreender nessa temporada, pode ir muito bem nessa temporada. E o Fluminense, apesar da perda do Thiago Silva, que é uma grande perda, conseguiu manter ali sua base do seu elenco e me parece ser um time muito competitivo. Inclusive, venceu o Flamengo agora, beleza que era um Flamengo cheio de mudanças, mas o Fluminense também, no meio campo, estava com um meio campo que eu acredito que não vai ser titular, mas se mostrou ser um time muito competitivo, um time muito físico, um time que marca muito bem. Então, acredito que são dois times que vão brigar pela mesma coisa no Brasileirão, que vai brigar por vaga de Libertadores, que vai brigar por G4, né? E são dois bons times. Esse jogo é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, olhando se vai ser um jogo muito bom para o mercado de gols, né? Eu quero ver como é que vai estar a postura do Fluminense dentro de campo. O Grêmio já se mostrou que vai adotar um estilo de jogo bem ofensivo, né? Principalmente no jogo contra o Internacional. Eu gosto do cenário do mais de 1,5, tá pagando em 44, porém eu não vou fazer essa aposta no pré-jogo. Eu vou esperar o ao vivo para ver qual vai ser a postura dos dois times, para ver um Grêmio como vai se comportar fora de casa e também para ver como é que vai se comportar o Fluminense, tá? Para daí então tomar uma decisão do que fazer. Esse Grêmio eu achei essa odds muito alta, 4,75, tá? No ao vivo também eu vou estar de olho no handicap, mas realmente o Fluminense é favorito. Eu só achei a odds do Grêmio muito alta, mas o Fluminense é favorito. Mas eu deixei esse jogo pro ao vivo. O Corinthians vai enfrentar o Bahia, né? E, cara, esse é um jogo que, sinceramente, eu acredito muito que o Dorival vai entrar com o time reserva, tá? No Corinthians e Bahia. Eu acredito que o Dorival vai entrar com o time reserva porque vai ter uma decisão pela Supercopa do Brasil. E o Dorival, a gente sabe que ele vai priorizar as Copas, né? É o perfil do Dorival. O Dorival nos pontos corridos é muito ruim. Foi assim quando ele estava no Flamengo, foi assim quando ele estava no São Paulo e foi assim no ano passado com o Corinthians. E nas Copas ele vai muito bem, principalmente na Copa do Brasil, né? Onde ganhou com o Flamengo, ganhou com o São Paulo e ganhou com o Corinthians. É o especialista na Copa do Brasil, né? E o Bahia é um time que também defensivamente é muito forte, a gente sabe que se defende muito bem, a gente sabe que nos confrontos contra o Corinthians, o Bahia, principalmente quando joga fora de casa, costuma baixar o bloco e jogar no contra-ataque. E aqui eu acredito que o Corinthians vai entrar com um time misto. Eu não acredito que o Corinthians vai com o time todo completo, titular. O Dorival, inclusive, já estava reclamando em coletiva o porquê o Corinthians não teve mais tempo e tal. E aí mudou o jogo do Corinthians, ia ser na quinta e foi para quarta-feira. Só que quarta-feira vai ter o jogo do São Paulo e Flamengo em São Paulo e não pode ter dois jogos na cidade de São Paulo. E aí o jogo do Corinthians foi pra Vila, né? Então o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro. E aí, cara, isso torna um cenário melhor pro Bahia, né? Corinthians deve entrar com um time misto, Depay não deve estrear, o Garro provavelmente não vai jogar, deve ter um ou outro jogador poupado, vai jogar na Vila Belmiro e eu acho que isso contribui muito pro Bahia, né? E por esse motivo que eu gosto do handicap mais um Bahia. É o mesmo handicap que eu tenho falado para você aqui do handicap mais um Bragantino, handicap mais um Palmeiras. Eu gosto do handicap mais um Bahia, onde se o Bahia perder por 2 gols de diferença, é red. Se perder por 1 gol, é reembolso. Em caso de empate ou vitória do Bahia, é green, tá? Eu vejo grande possibilidade do Bahia sair com no mínimo um empate aqui. Eu vejo grande possibilidade disso. Mas em caso de derrota por 1 gol, é reembolso. E eu não vejo esse início de temporada um ataque do Corinthians avassalador. Pelo contrário, é um time que perde muitos gols, que até cria boas oportunidades, mas perde muitos gols. E pelo contexto de jogar na Vila Belmiro, ter a Supercopa do Brasil,
eu vejo um contexto favorável para o Bahia, ainda mais forte para sair com no mínimo um empate. E o Santos, que vai enfrentar a Chapecoense, o Santos que ainda vai estar fora o Neymar e que teve a confirmação que o Ilharão vai ficar fora 45 dias, é uma grande perda, porque o Ilharão vinha sendo um xerifão ali, né, do sistema defensivo do Santos. Porém, eu tenho muitas dúvidas da Chapecoense, eu não acompanhei a Chapecoense nessa pré-temporada, tô vendo o mercado da Chapecoense contratando muitos jogadores, e eu acho correto investir em muitos jogadores, porque o desgaste durante ao longo da temporada vai ser muito grande. Obviamente são jogadores mais inferiores, né? Jogadores que vêm ali do Juventude, Fortaleza, e também o Bolazier, que estava no Cruzeiro. Acho que vai tentar ser competitivo, mas para mim pode surpreender como surpreendeu o Mirassol no ano passado. Pode, né? Eu acho que não vai. E para mim, eu coloco a Chapecoense como um grande candidato a ser rebaixado. Tá? Para mim, o grande candidato para ser rebaixado é a Chapecoense. Para mim, é o pior time desse Campeonato Brasileiro. Porém, o Santos não é um time nada confiável, não é um time que também joga bem, é um time que defensivamente tem sérios problemas, tem problema nas laterais, tem problema no sistema defensivo. Zé Ivaldo, como zagueiro, pelo amor de Deus, era para o Santos ter corrigido isso, né? O sistema defensivo, investiu muito no setor ofensivo. E vamos ver como é que vai estar esse Santos. O que é que eu espero desse jogo, cara? A mesma coisa que eu falei dos outros. Como eu vejo a Chape um time muito fraco, muito limitado, eu gosto do handicap mais um para o Santos. A mesma coisa que eu falei para o Bahia, a mesma coisa que eu falei para o Bragantino, a mesma coisa que eu falei para o Palmeiras, eu vejo aqui para o Santos. Não porque o Santos é um time muito bom, mas porque a Chapecoense, na minha opinião, é um time muito fraco para a Série A e que deve ser rebaixado. Por isso que eu vejo o Santos saindo com no mínimo um empate. Se o Santos perder, acredito que perca pelo menos por um gol só. Eu não vejo o Santos perdendo por 2, 3 gols, perdendo por muitos gols. Por isso que o handicap mais um Santos eu vejo como uma boa, tá? E como eu falei no início do vídeo, nesse Brasileirão, principalmente nesse início, o handicap vai ser a melhor alternativa para aposta, principalmente olhando para o pré-jogo, tá? Cantos, a gente no ao vivo vai explorar bastante cantos. E por fim, Flamengo contra o São Paulo. O Flamengo vai com força máxima para esse confronto, o time titular, provavelmente a gente vai ver Rossi no gol, o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro. Pode ser que o Vitão entre no lugar do Léo Ortiz por conta física mesmo, por questões físicas, pode ser, mas a tendência é que seja a dupla de zaga. Teremos o Pulgar, a volta do Jorginho, o Arrascaeta também de volta. Eu acho que vai ser o Cebolinha, o Carrascal e o Pedro lá na frente. Eu acho que esse vai ser o time do Flamengo. O Flamengo vai com força máxima aqui no Brasileirão, já que a prioridade também o jogo que antecede a Supercopa. E aí quer já deixar esse time ainda mais entrosado para jogar a Supercopa no domingo contra o Corinthians. O Flamengo, diferente do Corinthians, eu acho que aqui vai entrar com força máxima, tá? Pode ser que tenha alguma mudança desse time que eu falei, a tendência é que seja esse time, mas pode ser que tenha alguma mudança. O São Paulo também vai com força máxima aqui contra o Flamengo. Só que tem um ponto, cara, o São Paulo tá muito mal. O São Paulo tá jogando mal pra caramba. O São Paulo não tá se defendendo bem, tá com dificuldade na criação. E não vem bem no Campeonato Paulista, né? Passando aí alguns vexames no Campeonato Paulista, vindo uma derrota no Clássico contra o Palmeiras, onde foi dominado pelo Palmeiras. Contra o Corinthians acabou empatando, mas o Corinthians foi muito superior, criou muito mais oportunidades do que o São Paulo. Perdeu para a Portuguesa. Cara, tá complicada a vida do São Paulo, essa é a verdade, tá? E dificilmente eu vejo o São Paulo aprontando para cima do Flamengo, apesar que nos últimos jogos entre eles, o São Paulo até tem gerado uma dificuldade para o Flamengo, mas eu não vejo o Flamengo perdendo esse jogo. Por isso que uma aposta que eu gosto é o empate ou o Flamengo para fazer um gol no São Paulo, para o Flamengo dar 3 chutes no gol, para o Flamengo fazer 3 cantos. Essas são opções, eu criei uma aposta com essas opções que eu estou compartilhando com vocês, que pagou 1,55, se eu não estou enganado. E para mim é a melhor aposta do dia, tá? Para mim é a melhor aposta do dia. Todos os outros também são bons, que eu comentei do handicap, mas essa para mim foi uma aposta que eu criei, pagando 1,55, e para mim eu vejo com bons olhos, beleza? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal, e para pegar todas as minhas apostas, entre no Clube dos 5%, é lá que eu mando tudo no pré-jogo, no ao vivo, para você ter acesso, tá aqui o link na descrição. Tamo junto!